Hoje eu vou te apresentar 7 alimentos que têm o poder de transformar a sua circulação, reduzir as tonturas, combater a labirintite e ainda proteger o seu coração e o seu cérebro. São alimentos de verdade que você encontra no mercado, que cabem no bolso e que a ciência já comprovou que funcionam. Fica comigo até o final, porque cada um desses 7 tem uma razão específica para estar nessa lista e eu quero te explicar cada uma delas do jeito que você merece entender. Vamos começar pelo começo. Por que a circulação sanguínea é tão importante assim? Pensa comigo. O seu sangue é o correio do seu corpo. Ele carrega oxigênio, nutrientes, hormônios, defesas imunológicas para cada célula, cada tecido, cada órgão. Quando esse correio atrasa, quando as estradas ficam entupidas ou estreitas, o corpo começa a mandar sinais de socorro. E esses sinais têm nome: tontura, cansaço, formigamento, falta de ar, pressão alta, frio nas extremidades, dores de cabeça e sim, a labirintite. Porque o labirinto, aquela estrutura minúscula dentro do seu ouvido que controla o equilíbrio, depende de uma circulação perfeita para funcionar. Quando o sangue não chega bem lá, ele entra em colapso e você sente o mundo girando. Então, quando eu falo que comer certo pode mudar tudo isso, não é exagero, é fisiologia, é o seu corpo funcionando com combustível certo. O primeiro alimento que eu quero te apresentar é a beterraba. Eu sei que muita gente torce o nariz para ela, mas escuta o que eu vou te dizer. A beterraba é uma das fontes mais ricas de nitratos naturais que existem na natureza. E quando você consome esses nitratos, o seu corpo os transforma em óxido nítrico. Esse composto tem um papel fundamental. Ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos. Relaxando os vasos, o sangue passa com mais facilidade, a pressão cai, a circulação melhora. Estudos publicados em revistas científicas de cardiologia mostraram que o consumo regular de suco de beterraba pode reduzir a pressão arterial de forma significativa, em questão de horas. Horas, não semanas. Então, se você tem pressão alta ou sente que a circulação não anda bem, a beterraba pode ser uma das aliadas mais poderosas que você tem disponível no mercado hoje. Você pode consumir crua ralada na salada, cozida ou em suco. O importante é colocar na rotina. O segundo alimento é o alho. E olha, eu podia passar horas falando sobre o alho. Ele é um dos alimentos mais estudados da história da medicina natural e os resultados são impressionantes. O alho contém uma substância chamada alicina, que é liberada quando você esmaga ou pica o dente de alho. Essa alicina tem propriedades vasodilatadoras potentes, ou seja, ela também ajuda a relaxar os vasos, melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir o risco de formação de coágulos. Além disso, o alho tem ação anti-inflamatória e age diretamente na redução do colesterol ruim, o LDL, que é um dos principais vilões do entupimento das artérias. E sabe o que acontece quando as artérias entopem? A circulação para o cérebro cai, o labirinto sofre, as tonturas aparecem. Consumir 2 a 3 dentes de alho por dia, de preferência crus ou levemente aquecidos, já faz uma diferença real no seu organismo. Se o sabor for muito forte, você pode misturar no azeite, no molho, na sopa. O que não dá é deixar de lado. O terceiro alimento é o gengibre. Esse aqui é um favorito meu e eu vou te dizer por quê. O gengibre age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, anticoagulantes naturais e ainda estimula a circulação periférica, que é aquela circulação que chega até as pontas dos dedos, até os pés, até as estruturas mais distantes do coração. Para quem sofre de tontura e labirintite, o gengibre tem um benefício adicional e muito documentado. Ele age no sistema vestibular, que é justamente o sistema responsável pelo equilíbrio no nosso organismo. Há estudos mostrando que o gengibre pode reduzir náuseas e tonturas de forma comparável a alguns medicamentos, com a vantagem de ser natural e sem os efeitos colaterais dos remédios convencionais. Você pode consumir o gengibre em chá, ralado em sucos, em receitas quentes ou até em pedacinhos com limão. O importante é que ele entre na sua rotina diária, especialmente se você tem histórico de labirintite ou tonturas frequentes. O quarto alimento é o salmão ou qualquer peixe de água fria rico em ômega 3. Eu preciso falar sobre o ômega 3 porque ele é, sem exagero, um dos nutrientes mais protetores que existem para o coração e para o cérebro. O ômega 3 tem um papel enorme na saúde cardiovascular. Ele reduz triglicerídeos, diminui a inflamação sistêmica, melhora a flexibilidade das membranas celulares e ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis e funcionais. Para quem tem má circulação, isso é ouro, mas tem mais.
O ômega 3 também protege as células do nervo auditivo e do labirinto. Quando você mantém uma boa ingestão de ômega 3, você está essencialmente lubrificando e protegendo o sistema que controla o seu equilíbrio. Sardinha, atum, cavalinha, arenque, todos são ótimas fontes e geralmente mais baratos que o salmão. Se você não gosta de peixe, pode usar suplementação de ômega 3, mas sempre com orientação médica. O ideal é consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana. O quinto alimento é a romã. Essa fruta ainda é subestimada no Brasil, mas ela merece muito mais atenção do que recebe. A romã é riquíssima em polifenóis, que são compostos antioxidantes extremamente potentes. Ela tem um efeito direto na saúde das artérias. Estudos mostram que o consumo regular de suco de romã pode reduzir a oxidação do colesterol LDL, que é a primeira etapa da formação das placas de gordura nas artérias. Além disso, a romã estimula a produção de óxido nítrico, assim como a beterraba, promovendo a vasodilatação e a melhora do fluxo sanguíneo. Tem um estudo muito interessante que acompanhou pacientes com aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, e descobriu que o consumo diário de suco de romã por um ano reduziu o espessamento das artérias carótidas em quase 30%. 30%, isso é brutal. As artérias carótidas são as que levam sangue para o cérebro. Quando elas funcionam bem, o cérebro recebe o que precisa, e quando o cérebro recebe o que precisa, o labirinto funciona, o equilíbrio se estabiliza, as tonturas diminuem. Você pode encontrar romã fresca, em suco natural ou em forma de extrato. Qualquer uma dessas formas já traz benefícios reais. O sexto alimento é a espinafre e os vegetais de folha verde escura em geral. Eu sei que parece óbvio demais, mas deixa eu te explicar o porquê de forma precisa, porque a razão vai além do simples faz bem à saúde. As folhas verdes escuras são ricas em magnésio, e o magnésio é um mineral que tem um papel absolutamente central na saúde cardiovascular e neurológica. Ele relaxa os músculos lisos que revestem os vasos sanguíneos, contribuindo para a vasodilatação e para o controle da pressão arterial. Mas tem algo que pouca gente sabe: a deficiência de magnésio está diretamente associada ao desenvolvimento de labirintite e tonturas. Não é teoria, é dado clínico. Eu já vi pacientes que tinham crises de labirintite frequentes, fizeram suplementação de magnésio e viram as crises reduzirem drasticamente. Além do magnésio, as folhas verdes são ricas em folato, vitamina K, ferro e nitratos naturais, todos contribuindo para a saúde circulatória. Espinafre, couve, rúcula, agrião, acelga, brócolis. Coloca no prato todo dia, refogado, cru na salada, no suco verde. Essa é uma das atitudes mais baratas e mais eficazes que você pode tomar pela sua saúde cardiovascular agora. O sétimo alimento é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Esse ingrediente amarelo vibrante que muita gente usa sem saber o quanto é poderoso. A cúrcuma contém curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados do mundo. E aqui está a conexão que muita gente não faz. Inflamação crônica nos vasos sanguíneos é uma das principais causas de má circulação. Quando os vasos ficam inflamados, eles perdem elasticidade, ficam mais estreitos e o fluxo sanguíneo cai. A curcumina age diretamente sobre essa inflamação. Ela também tem propriedades antioxidantes que protegem as células do revestimento interno dos vasos, chamado endotélio, que é essencialmente o que mantém os vasos funcionando de forma saudável. Para aproveitar melhor a curcumina, combine a cúrcuma com pimenta preta no preparo. A piperina, que é o composto ativo da pimenta preta, aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Sim, 2000%. Então não adianta colocar cúrcuma em tudo e esquecer da pimenta. Eles precisam andar juntos. Você pode usar nos ovos, nos refogados, nas sopas, no arroz, no frango. É versátil, saboroso e, acima de tudo, extremamente eficaz. Agora eu preciso te dizer algo que vai além da lista de alimentos. Porque não basta saber o que comer se você não entende o contexto em que isso se encaixa. A má circulação, a labirintite e as tonturas crônicas são sintomas, são sinais. E sinais existem para serem ouvidos. Quando o seu corpo manda esses recados, ele está te dizendo que algo não está certo no equilíbrio geral. Pode ser alimentação, pode ser sedentarismo, pode ser estresse crônico, pode ser uma pressão que ficou alta sem você perceber, pode ser uma anemia que se instalou aos poucos. Pode ser deficiência de vitamina B12, que é absurdamente comum depois dos 45 anos e que causa justamente tontura, formigamento e desequilíbrio. Por isso que eu sempre digo para os meus pacientes: não trate o sintoma isolado, trate o sistema todo. Esses 7 alimentos que eu te apresentei hoje não são uma fórmula mágica. Eles são parte de uma estratégia.
uma estratégia de cuidar do seu corpo com inteligência, com consistência, com respeito. Quando você começa a colocar beterraba, alho, gengibre, peixe gorduroso, romã, folhas verdes e cúrcuma na sua rotina alimentar, você está criando um ambiente interno no seu organismo que favorece a saúde cardiovascular, protege o sistema nervoso, reduz a inflamação e melhora a circulação de forma progressiva e duradoura. Eu quero que você pense em algo por um momento. Pense em como você se sentia há 10 anos. Você acordava com disposição? Conseguia fazer as coisas sem sentir que o corpo estava reclamando? E hoje, se a resposta te incomodou, eu quero que você entenda que esse caminho de volta é real. Não precisa de uma virada radical da noite para o dia. Pequenas escolhas feitas todo dia acumulam resultados que impressionam. O corpo humano tem uma capacidade de regeneração que poucos reconhecem. Os vasos sanguíneos se recuperam quando você para de agredir e começa a nutrir. O labirinto se estabiliza quando a circulação melhora. O equilíbrio retorna quando você tira a inflamação do caminho. Mas deixa eu ser direto com você, porque você merece essa honestidade. Nenhum alimento vai funcionar se ficar isolado numa dieta cheia de açúcar refinado, gordura trans, ultraprocessados e sal em excesso. É como tentar encher uma banheira com o ralo aberto. Você precisa, ao mesmo tempo, colocar os alimentos certos e reduzir os que estão fazendo mal. Isso não precisa ser uma tortura, não precisa virar uma dieta militar sem prazer. É uma questão de proporção, de escolha consciente, de colocar o corpo em primeiro lugar nas decisões do dia a dia. O açúcar refinado, por exemplo, é um dos maiores inimigos da circulação. Ele causa inflamação nas paredes dos vasos, aumenta os triglicerídeos, contribui para a resistência à insulina que vai lentamente entupindo as artérias. Os ultraprocessados estão cheios de sódio escondido, que eleva a pressão e sobrecarrega os rins e o coração. A gordura trans, presente em biscoitos industrializados, margarinas baratas e frituras de baixa qualidade, é literalmente tóxica para o endotélio vascular. Ela endurece os vasos, aumenta o LDL e reduz o HDL, o colesterol bom. Então, enquanto você adiciona os 7 alimentos que eu te mostrei, pensa também no que você pode reduzir. Não precisa eliminar tudo de uma vez. Começa devagar. Uma troca por semana já faz diferença. Outro ponto que não posso deixar de mencionar é a hidratação. O sangue é composto em grande parte por água. Quando você não bebe água suficiente, o sangue fica mais viscoso, mais espesso e circula com muito mais dificuldade, tontura, dor de cabeça, cansaço, falta de concentração. Tudo isso pode ser simplesmente desidratação crônica leve que a maioria das pessoas nem percebe que tem. A meta básica é 2 litros de água por dia, mas dependendo do seu peso, da sua atividade física e do clima aí em São Paulo, pode precisar de mais. Beba água antes de sentir sede. Quando a sede aparece, a desidratação já começou. E o movimento? Eu sei que quando se está com tontura, a última coisa que parece uma boa ideia é se mexer. Mas o corpo sedentário é um corpo com circulação preguiçosa. O músculo, quando se contrai, ajuda a empurrar o sangue de volta para o coração. É o que chamamos de bomba muscular. Quando você fica parado, essa bomba fica desligada. Uma caminhada de 30 minutos por dia, de forma regular, já é suficiente para fazer uma diferença mensurável na circulação periférica. Não precisa de academia, não precisa de equipamento, não precisa de personal trainer. Precisa de consistência, precisa de movimento. Eu quero que você saia daqui hoje com uma clareza diferente. A clareza de que o seu corpo não é seu inimigo. Ele está tentando te falar alguma coisa. As tonturas, a labirintite, a sensação de cabeça pesada, a circulação ruim, tudo isso são mensagens. E a boa notícia é que você tem o poder de responder a essas mensagens com as escolhas que faz todos os dias. No prato, no copo de água, na caminhada da tarde, no alho que você esmagou antes de jogar na frigideira. A beterraba que você vai colocar na salada amanhã não é só uma beterraba. É um vaso sanguíneo que vai relaxar. É sangue que vai fluir melhor. É um labirinto que vai receber mais oxigênio. É uma tontura que vai diminuir. É você vivendo melhor por mais tempo com mais qualidade. O gengibre no seu chá da manhã não é só sabor, é inflamação sendo controlada, é o seu sistema vestibular sendo protegido, é você acordando e não sentindo o mundo girar. O alho no seu refogado não é só tempero, é colesterol que está sendo controlado, é artéria que está ficando mais limpa, é coração que está sendo protegido. Cada escolha alimentar que você faz é uma mensagem que você manda para o seu corpo. Eu me importo com você. E o corpo responde a esse cuidado. Sempre responde. Eu passei anos vendo pessoas chegarem no consultório desesperadas, achando que o destino delas era conviver com tontura pelo resto da vida, que a labirintite era uma condenação, que a circulação ruim era herança de família e pronto.
E eu vi essas mesmas pessoas meses depois contando que estavam dormindo melhor, que as tonturas tinham diminuído, que voltaram a fazer coisas que tinham abandonado há anos. Não porque tomaram um remédio milagroso, mas porque decidiram cuidar do corpo com consistência, com atenção, com os alimentos certos. Você tem essa mesma capacidade e você tem a informação agora. O próximo passo é seu. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você ama e que também pode se beneficiar disso. Muita gente sofre calada porque simplesmente não tem acesso à informação de qualidade. Você pode mudar isso para alguém hoje e não para por aqui. Tem muito mais coisa importante que eu quero te mostrar. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique no card e confira, porque cuidar de você é a melhor decisão que você pode tomar hoje.